gostaria agora de convidar a doutora professora Margarete Dalcomo, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que vai nos abrilhantar com a palestra Pensando no ano da COP30 no Brasil. Qual o tamanho do problema envolvendo cigarros eletrônicos, poluição do ar e saúde das crianças e adolescentes? Há o que fazer, professora? Obrigada, bom dia. Obrigada ao Mark pelo convite para estar aqui com vocês. E antes de falar especificamente do assunto que me compete em relação aos cigarros eletrônicos, aos vapes e o que nós temos feito, eu gostaria de dar duas informações que estão diretamente ligadas aos assuntos desse fórum que nos compete. A primeira delas é em relação a algo que aconteceu a semana passada, que foi muito importante, não em celebração, mas em alusão a um ano da tragédia do Rio Grande do Sul. Houve um summit no Rio Grande do Sul, não sei se alguém aqui estava lá e participou, muito importante, muito relevante, com a participação do governador no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu participei, na verdade, a ministra Marina Silva era suposta também participar, mas na última hora não participou, e foi muito importante. Esse evento havia a participação de vários pesquisadores internacionais, europeus, inclusive da Espanha, pela tragédia que ocorreu em Valência recentemente, da mesma maneira causado pelas mudanças climáticas, e foi um summit de mudanças climáticas e impacto na saúde, que gerou um documento muito importante que está acessível nas redes para que todos vocês tenham acesso, que se chama Carta de Porto Alegre, e eu acho que o Fórum CCNT poderia ser um signatário, viu, Mark? Há várias instituições governamentais e, sobretudo, não governamentais que apoiam o conteúdo da Carta de Porto Alegre, que, na verdade, defende algo relacionado às mudanças climáticas, e isso será apresentado formalmente na COP30. Já foi encaminhado ao embaixador Correia do Lago, enfim, para que isso seja colocado na programação. Eu acho que o Fórum, o CCNT, poderia ser digamos, um signatário da Carta de Porto Alegre. É um documento realmente muito importante, enfim, havia a participação de vários climatologistas e gente de muita qualidade. O segundo informe que eu gostaria de dar é a criação da Aliança contra o Câncer do Pulmão. Eu não sei se o CCNT já faz parte, mas nós tivemos o primeiro congresso no ano passado e haverá o segundo esse ano, em agosto, na mesma data, no começo de agosto, já está marcado, foi marcado essa semana. Foi muito importante a aliança, porque nós fizemos o lançamento disso. Na ocasião, eu estava como presidente da Sociedade de Pneumologia, terminei meu mandato, agora o presidente é o professor Ricardo Correia, de Minas Gerais, da UFMG, e o Congresso de Câncer do Pulmão reúne 7, na medida em que a Sociedade Brasileira de Saúde da Família se agregou a essa iniciativa multifacetária de várias especialidades, e nós lançamos isso no Senado Federal. Foi muito importante porque eu lá pude, inclusive, conversando na época com o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, mostrar o quanto os cigarros eletrônicos, os vapes e essa invenção que eu tenho chamado de diabólica do ser humano, contra o ser humano, que são os vapes, e que, na verdade, adquiriu uma retórica muito falaciosa em relação ao impacto sobre a nossa população jovem. Não é verdade, aí já entro no meu tema, não é verdade que está aumentando dramaticamente, né? Cigarros eletrônicos são um problema ainda que se atém às classes médias brasileiras, na medida em que ainda tem um custo bastante alto para as populações menos favorecidas e pobres, porém ela está diminuindo sensivelmente o custo de produção, dado ao fato de que ela é ilegal e clandestina. Quer dizer, o Brasil tem uma regulamentação que tem vigência desde 2009, que foi ratificada com uma importante e muito forte presença nossa. Nós elaboramos o parecer que foi subsídio para que a Anvisa ratificasse
a nossa regulamentação em 2024, mantendo a proibição, a comercialização e a propaganda, e isso agora, na semana passada, como todos vocês devem ter visto, nós conseguimos que governamentalmente fosse assumido derrubar todos os sites ilegais, porque nós já fazemos isso, né, através de alguns mecanismos, derrubamos em média 3 a 4 por dia de sites que vendem ilegalmente, que fazem delivery, inclusive na casa das pessoas. Então, em última análise, o que nós temos visto é um impacto, eu diria, formal, bastante forte. Nós ratificamos a regulamentação, porém, na prática, uma luta, melhor dizendo, muito desigual entre os nossos órgãos fiscalizatórios, né? Recentemente, nós tivemos acesso aos dados da Polícia Federal, são salas e salas e salas que estão lotadas de produtos ilegalmente comercializados no Brasil. Nós conseguimos algo muito importante, também está publicado, está disponível na literatura para acesso de todos, através do Departamento de Química da Faculdade de Química da PUC do Rio de Janeiro. Nós conseguimos fazer um trabalho bastante importante com a relação à composição desses dispositivos eletrônicos de fumar. E o Departamento de Química se dedicou especificamente, nós conseguimos autorização da Anvisa, autorização da Polícia Federal para trabalhar. Vocês sabem que produto proibido não se pode fazer pesquisa científica. Nós conseguimos autorização para analisar amostras obtidas ao acaso de alguns recolhidos, e demonstrou-se a proporção de propileno glicol, que todos vocês sabem que se transforma no sangue humano num éter, num aldeído, portanto altamente cancerígeno. A proporção é muito grande em todos os dispositivos analisados e publicados nesse trabalho. Agora, outro trabalho sairá publicado com a presença de metais pesados, de substâncias extremamente nocivas, causando danos indeléveis ao pulmão, como eu tenho incansavelmente me manifestado. Então, assim, Drauzio Varela e eu nos transformamos nos inimigos número 1 e 2 da indústria do tabaco, como todo mundo sabe, né? Eu até brinco que se eu aparecer boiando assim na Baía de Guanabara, onde eu moro, né, vocês, por favor, façam ao menos um belo hacking para nós, porque nós vamos agradecer. Então, assim, a regulamentação, portanto, está vigente, né? Essa questão, existem 2 PLs, como vocês sabem, 2 projetos de lei tramitando, um na Câmara dos Deputados e outro no Senado Federal, que são absolutamente, a meu juízo, indecorosos, né? Como o projeto de lei da senadora Soraya Tronic, e os argumentos são, obviamente, muito fáceis de serem derrubados por qualquer um de nós que está aqui nessa audiência. Quer dizer, o primeiro deles, de redução de danos, que foi o argumento originalmente criado no Reino Unido, quando a Inglaterra, então, tomou uma decisão pelo National Health de dar gratuitamente a toda pessoa acima de 18 anos que quisesse parar de fumar cigarros convencionais e prover graciosamente. Isso deu errado, né? Enfim, usando uma expressão popular, é um tiro no pé, porque as pessoas que passam para o cigarro eletrônico ficam muito mais adictas, dado a concentração de nicotina que chega a ser 100 vezes, vou repetir, 100 vezes superior aos cigarros convencionais. Então, já há trabalho científico publicado mostrando que a adição se dá em 5 dias de exposição, porque todo mundo sabe que a nicotina é a substância química que mais rápido alcança o sistema nervoso central, mais rápido, inclusive, que a heroína, né? Então, assim, esse argumento, redução de danos, é um argumento que começa a ser revisto, inclusive, em alguns países da comunidade europeia, que também liberam, como a França, a Itália, etc. A Itália tem um problema mais grave ainda, né? Eu vou estar na Universidade de Siena dando um curso agora e tem uma reunião especificamente lá sobre isso, porque está atingindo uma população diferente. Como tem muita gente de idade, né, na Itália começa a ser usado por pessoas mais velhas. Então, assim, é verdade, né? Muita gente já de mais idade que começa a usar cigarros vapes e começam a apresentar sintomas, ao contrário do que nós temos visto no Brasil, onde o que nós temos atendido é adolescente e adulto jovem que nos procuram por 2 sintomas: falta de ar e tosse, que torna socialmente a sua vida muito incômoda, né? E alguns chegam a dizer que fica difícil para namorar. Então, assim, esse é o argumento que
que faz com que nós possamos trabalhar melhor com essa faixa etária de jovens. Então, nosso parecer ajudou a Anvisa a ratificar e agora nós gostaríamos que o Fórum se juntasse nessa luta para que nós possamos, junto ao Parlamento brasileiro, onde isso ainda não se resolveu, né? Nós temos esse projeto de lei, o que nós conseguimos até agora, obrigada, foi tirar de pauta, né? Não foi colocado em discussão. Então, em nível do Senado Federal, isso estava na pauta de economia, não foi colocado no plenário, depois foi para a pauta de Constituição e de Justiça, também não foi levado a plenário, mas isso tem sido uma luta realmente cotidiana que nós temos feito, né? E a sociedade está mantendo essa mesma linha, mas é muito importante que um fórum dessa qualidade, que reúne pesquisadores e médicos e profissionais da saúde, órgãos governamentais e não governamentais, se una e saiba o que está acontecendo, né? A pressão é muito grande, a indústria do tabaco é muito poderosa, ela tem uma capacidade de persuasão e, sobretudo, de contribuição, eu diria, financeira para outros objetivos e tal. Nós sabemos que vai ter eleição em 2026, então, enfim, há certamente outros interesses e outros objetivos que estão ligados a isso. O segundo argumento, que faz parte desse projeto de lei, sobretudo que tramita no Senado, é também abjecto e errado, equivocado. Nós também fomos lá e dissemos, e repetimos isso, Mark, na abertura do Congresso de Câncer do Pulmão, mostrando a capacidade e o dano cancerígeno que esses dispositivos têm. Então, também foi objeto, havia muitos políticos presentes no Congresso de Câncer do Pulmão, então nós conseguimos esse alcance, mas isso é algo que é efêmero, porque isso tem que ter uma consistência, uma permanência nossa, ocupando lugares na imprensa, né, com figuras públicas importantes que podem se manifestar. Então, nós conseguimos várias delas que gravaram filmes e nós estamos divulgando nas nossas redes, mas o alcance é pequeno, né? Eu acho que quanto mais de nós, né, enfim, sociedade de diabetes, considerando o dano eminentemente vascular na microcirculação que todos os cigarros têm e todos os dispositivos eletrônicos têm. Então, portanto, o segundo argumento que eu gostaria de concluir, que também nós mostramos que é facilmente contestável e derrubável, se eu pudesse dizer assim, é o argumento de auferir impostos. Ora, nós já manifestamos, escrevemos artigo de jornal, publiquei isso na Folha de São Paulo, no Globo, onde eu escrevo semanalmente, no Jornal de Brasília, né? Enfim, dizendo que essa conta está errada, essa matemática é uma matemática boba, né? Enfim, não adianta auferir 2 bilhões de impostos vendendo dispositivos eletrônicos de fumar e gastar 100 bilhões com saúde por um fato que ninguém tinha pensado. Primeiro, nós estamos envelhecendo, nós temos que cuidar da nossa população jovem para que ela não morra cedo, porque alguém vai ter que cuidar de nós. Vamos combinar que alguém, bem da verdade, eu tive ontem numa reunião da Academia Nacional de Medicina, né? Eu sou membro da academia exatamente sobre a questão do ensino médico, porque a situação é catastrófica, como todos nós sabemos, e todo mundo riu muito, porque eu disse, eu tenho muito medo de quem vai cuidar de mim daqui a alguns anos, porque realmente o que nós temos visto é absolutamente assustador. Então, voltando, né, à questão de auferir impostos, o que vai acontecer, e foi isso que eu tentei explicar, né, de uma linha do tempo aos nossos políticos. O que nós estamos vendo é crianças e adolescentes ficando doentes. Eles vão ter enfisema pulmonar, né? As tomografias que nós temos visto de jovens de 19 anos equivale a alguém que fumou a vida inteira e que tem 80. Então, nós vamos ver enfisema pulmonar dando incapacidade respiratória em pessoas de 30 anos de idade. E nós vamos ver câncer do pulmão em pessoas de 25 a 30 anos de idade, dado ao fato de que vai levar 12 a 15 anos para aparecer. Então, isso são dados absolutamente reais, sem nenhuma interpretação subjetiva, né? Tem muita informação publicada, e eu acho que o Brasil, né, eu gostaria de concluir clamando a todos que se alinhem a nós nesse sentido, porque o Brasil, de novo, né, sendo signatário da Convenção Quadro,
Tendo obtido uma redução tão importante na proporção de fumantes no Brasil, de 40% para 10%, pode de novo ser um exemplo para o mundo, né, na questão da manutenção da legislação vigente e das políticas, aliando várias instituições de saúde, governamentais e, sobretudo, as não governamentais, ou seja, sensibilizando a sociedade civil para que ela entenda, né, porque a inocência ainda é muito grande, né? Eu ouço mães me dizerem: o primeiro que a minha filha fumou fui eu que trouxe da Europa, ela tinha 12 anos de idade, eu achei que era bonitinho. Né? Isso é algo que nós ouvimos. Então, é muito importante que todos nós aqui presentes, né, que pertencemos a instituições que representam as doenças crônicas não transmissíveis, saibamos que isso é fato e que nós temos nas nossas mãos a responsabilidade de mantermos essa voz, digamos, né, e essas ações nas quais nós estamos engajadas desde o início do surgimento disso. Né? Os cigarros eletrônicos surgiram, para aqueles que eventualmente não saibam, em 2007, nos Estados Unidos, rapidamente gera lucro, então começa a vender, e até o CDC não tivesse ele sido tão duramente atingido pelas políticas governamentais do governo atual americano, teria se aliado a isso, vendo que, na verdade, já há um impacto de saúde e os Estados Unidos tomam atitude quando, economicamente, nós sabemos que isso tem impacto. Então, acho que nós temos uma causa bonita, justa, e na qual certamente todos podemos continuar a trabalhar juntos. Muito obrigada, Marc, por vocês terem ouvido, entendido, e eu estou à disposição para a discussão. Muito obrigada.